Que eu acho que de lá Ah, ele imprime a página como se fosse página de internet. Aí vai muita coisa, que é o bloco direto, mas aí você pode, você seleciona o texto que você quer, copia e cola, entendeu? tá. Entendi. É que eu gosto de colar no caderno. Ah, entendi. Então, você pode fazer isso. Você Tá pega bom, lá, então. copia e cola. Tá. Falou, valeu, obrigada. Vamos lá, gente. Estão vendo aí o slide aí? Tá Sim, aparecendo professor. aí? Sim, legal. Então, eu vou hoje falar aí mais um pouco, né, sobre as semelhanças e diferenças desses dois métodos, né? A gente tem visto nessa matéria que existem formas de se traduzir a Bíblia. Então, quando lemos um texto bíblico e quando ouvimos alguém pregar, esse pregador, né, ou quem está lá dando estudo, quem está dando a aula da IBD, ele está falando a partir de determinadas perspectivas. Nós estamos estudando as anacrônicas e diacrônicas. De maneira geral, a maneira anacrônica, né, faz um deslocamento de sentido do texto, não leva em conta as questões culturais e temporais, e o método diacrônico leva em conta as perspectivas temporais, históricas e culturais. Mas hoje, principalmente com a questão das redes sociais, a gente ouve muita gente falando muita coisa. Tem muita coisa boa e muita coisa ruim. E às vezes é por causa desses métodos que são diferentes, né? Então nós temos aí os anacrônicos, diacrônicos e os sincrônicos, que nós ainda não trabalhamos, mas vamos trabalhar daqui a pouco. Hoje eu vou focar mais um pouco sobre isso, que a ideia é deixar bem claro, e também apresentar materiais, né, que vocês podem usar para poder trabalhar esses tipos de métodos de exegese, né? Nós temos a metodologia exegética do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Em algumas coisas são parecidas, em outras são diferentes. No caso aqui, a gente está estudando do Novo, tá certo? Então eu vou lendo aqui, a gente vai comentando, vai conversando, qualquer dúvida, aí vocês se manifestem aí. Semana passada eu mandei 2 vídeos para vocês, um numa perspectiva mais conservadora, né, do Augusto Nicodemos, e outro do Oswaldo Luiz Ribeiro, uma perspectiva mais ligada à perspectiva crítica, né? Ele foi até, eu estava conversando até com o Carlos, que ele foi meu professor no seminário. Ele hoje ele continua dando aula, né? Acho que é uma faculdade no Espírito Santo, mas não tem mais ligação assim, direta com a igreja. Ele estaria ligado à perspectiva de teologia liberal, né? Não confunda perspectiva crítica com teologia liberal. A teologia liberal não tem um compromisso assim direto com a igreja, né? Não está preocupada com isso. Vai trabalhar o texto pelo texto. Nas perspectivas críticas, você trabalha o texto, mas ainda há uma preocupação na forma como apresentar isso à igreja, ainda há um entendimento da mística, né, dentro do texto. Nas perspectivas liberais, não. Mas por que eu trouxe esses 2 vídeos para vocês? Para vocês verem as diferenças de análise, de método, de fala, né? Então, isso são métodos diferentes. Ricardo, qual é certo, qual é errado? Não tem certo e errado, são métodos diferentes. Então, isso é importante a gente ter em mente, né? Então, sempre que alguém fala, é claro que tem gente que fala a coisa errada. Por exemplo, esse pessoal da Universal não fala nada certo. Por quê? Porque eles não se enquadram nisso. R.R. Soares, Silas Malafaia, eles não se enquadram nisso. Eles subvertem o sentido do texto para ganhar dinheiro. Todo mundo que usa o texto bíblico para ganhar dinheiro não está estabelecendo o método de exegese. Está manipulando, está extorquindo, está roubando, né? Está enganando. E isso necessariamente não tem um método para isso. O cara inventa aí as besteiras e sai ganhando dinheiro das pessoas que estão com algum tipo de necessidade. Quando falamos de método, é gente séria, preocupada em entender o que é o texto bíblico e como trazer a mensagem para hoje.
E aí a gente pode ter diferenças nesses métodos. A gente pode ter métodos que vão trazer mensagens diferentes. Mas tem gente que usa a Bíblia que não está preocupado com método, com exegese, com hermenêutica, está usando o texto bíblico como pretexto para enganar, alienar, extorquir. Geralmente esse pessoal ligado à teologia da prosperidade. Infelizmente tem tudo quanto é denominação. A própria denominação batista está contaminada por isso. Tem igreja batista que você entra aí e é uma bagunça só, né? Então, assim, lamentavelmente, muita gente deixou de fazer o estudo bíblico para funcionar mais ou menos como coach, né? Tem muito pastor aí que é mais coach do que pregador. Então, quando falamos de método, seja ele anacrônico, diacrônico ou sincrônico, são formas de leitura, de pesquisa, que são diferentes, né? Mas necessariamente não tentam manipular nem alienar ninguém, certo? Vamos lá. Os métodos diacrônicos e anacrônicos são abordagens distintas para a interpretação da Bíblia, que se baseiam em diferentes perspectivas temporais. O método diacrônico, a gente dá uma lembrada aí. O método diacrônico enfoca a análise do texto bíblico em seu contexto histórico e cultural original. Nessa abordagem, o texto é interpretado levando-se em consideração as situações históricas, a cultura e as tradições da época em que foi escrito. Por exemplo, ao aplicar o método diacrônico ao relato do dilúvio, o estudioso pode buscar compreender como essa história foi entendida e interpretada pelos antigos hebreus, levando em conta suas implicações e contexto cultural. Já o método anacrônico. O método anacrônico enfoca a aplicação do texto bíblico nos dias atuais, independente do contexto histórico original. Nessa abordagem, o texto é interpretado em termos de sua relevância e significado para os leitores contemporâneos. Por exemplo, ao aplicar o método anacrônico ao relato do dilúvio, o estudioso pode buscar extrair princípios e lições morais atemporais, sem se ater necessariamente ao contexto histórico em que o texto foi escrito. Então, no método diacrônico e no método anacrônico, ambos vão estar preocupados com a questão histórica do texto. Mas nos métodos anacrônicos, eu não estou muito preocupado em de que forma isso veio se desenvolvendo ao longo do tempo. Eu trouxe como exemplo aqui o texto de Mateus 5, 3. Então, eu apresentei uma interpretação a partir dos métodos anacrônicos e uma interpretação a partir dos métodos diacrônicos. Para a gente poder ver que, apesar de uma preocupação com a história, na forma que vai aplicar isso, o entendimento disso, ela vai diferenciar. Pensa o seguinte, é muito comum, né, a gente até falou isso na aula de hermenêutica, a pessoa lá, né, lê um texto lá sobre a mulher cortar o cabelo. No método anacrônico, a mulher não pode cortar o cabelo, ponto. Por quê? Porque naquela época estava dizendo que não pode cortar o cabelo. No método diacrônico, vai entender que naquela época estava sendo escrito que a mulher não podia cortar o cabelo. Mas por quê? Por que que estava dando essa orientação? Aí ele vai trabalhar, porque naquela época as mulheres, cabelo curto, eram, de maneira geral, as profetisas de Diana. Os cultos a Diana, segundo alguns, eram cultos onde havia orgias, né? Comportamentos sexuais inadequados. Então, para que a mulher cristã não fosse semelhante, parecida com as profetisas de Diana, é dada essa orientação para não ter o cabelo curto. Então, o que esse texto traria para hoje? Que a mulher cristã tem que se vestir de maneira adequada. Ou o homem também, ou o cristão, né? Que o cristão, de maneira geral, tem que se vestir de maneira adequada, não escandalosa. Não necessariamente que a mulher que tem cabelo longo
é mais santa do que a mulher que tem cabelo curto. Então, isso é um exemplo, né, da diferença da perspectiva anacrônica para a diacrônica. E aí eu trouxe esse exemplo em Mateus 5:3, também para a gente trabalhar isso. Então, há formas de fazer isso. A maioria dos pregadores e pastores de hoje, eles trabalham com métodos anacrônicos. Alguns trabalham com os métodos diacrônicos, mas as próprias pessoas da igreja, de maneira geral, têm muita dificuldade de entender os processos de formação do texto. A gente precisa lembrar sempre, isso é muito importante para todo e qualquer estudante de Bíblia. A Bíblia não foi escrita para você. Ah, não, Ricardo, foi sim, Deus falou. Não foi. A Bíblia foi escrita para um povo e para um grupo distante de nós, né? Culturalmente, linguisticamente, socialmente. Então, é nosso trabalho tentar entender isso da melhor maneira possível. Outro detalhe importante sobre os métodos anacrônicos, diacrônicos e sincrônicos é que cada um desses métodos eles pertencem ao seu tempo. Método anacrônico, inicialmente, isso era usado na Idade Média, né? Quando veio o século XVIII, né, o iluminismo, né, veio aí as ciências começaram a aflorar, então surgiram também os métodos diacrônicos. Hoje em dia, né, com a questão das redes sociais, com o pluralismo de ideia, com a queda dos valores absolutos, né, com o advento da pós-modernidade, ou com a questão da sociedade líquida, né, que tem um sociólogo, aí, um filósofo que criou, né, esse termo, que nós vivemos numa sociedade onde os valores se vão muito rápido, né? Um exemplo, né? A pessoa casa rápido e separa rápido, né? A gente vê muito isso com os artistas, né? Antigamente você via artistas, né, de novela, de cinema, com casamentos, né, de 10, 20 anos. Essa galera está morrendo. Hoje o cara casa, daqui a 2, 5 anos separa. Quando dura 2, 5 anos, aí casa de novo. Por quê? Porque as relações são líquidas, são passageiras. Mas isso não funciona apenas no casamento, inclusive nas verdades. Então eu tenho o surgimento de um método que é o sincrônico, né? Que são aqueles métodos que eu vou começar a ler a partir da minha realidade. E isso torna o texto mais fluido, a verdade, a leitura passa a ficar a partir do leitor. O texto, ele é um mero pretexto em alguns casos. Essa é a forma de leitura de nosso tempo, né? Que é muito bem aceita. É só você ver os grandes pregadores das redes sociais, muitos deles são péssimos pregadores, mas fazem leituras emocionais muito fortes. Trabalham temas, né, que mais têm a ver com emoção do que com o texto bíblico. E eles arrebanham grandes seguidores. Tem grandes igrejas, mas são péssimos pregadores. Se você for pegar o nível de conhecimento que eles têm do texto bíblico, é quase nenhum. Mas as pessoas gostam disso. Por quê? Porque é fruto de nosso tempo. É claro que é o seu desafio como estudante você avaliar que métodos você vai querer seguir. Não é meu papel aqui dizer para você qual é. Mas também entender que cada método desse pertence a um tempo específico, né? E faz parte de uma cultura, né? De uma maneira de ser. Então a gente precisa entender isso até para poder saber por onde vamos caminhar e também identificar o discurso do outro, certo? Quer falar, Nancy? Não, Ah, tá. Então, beleza. Então fecha o som aí. desculpa, eu nem sabia que estava aberto. Vamos lá. Mateus 5:3, né? É um versículo conhecido com a primeira bem-aventurança proferida por Jesus no Sermão do Monte. Vamos analisar esse versículo na perspectiva dos métodos anacrônicos de interpretação da Bíblia. Olha o texto aí, ó. Bem-aventurados os pobres de espírito,
pois deles é o reino dos céus. Nessa abordagem, o objetivo é extrair princípios e lições aplicáveis aos leitores contemporâneos, independente do contexto histórico em que o texto foi escrito. Então, na leitura anacrônica, não está preocupado com a forma, com o contexto, com o objetivo original do texto. Mas, como a gente até falou em outras aulas, o texto bíblico ele tem uma mensagem. Então, nos métodos anacrônicos, às vezes há até um deslocamento de sentido para se trabalhar a mensagem. Geralmente, quem trabalha método anacrônico, às vezes, independente do texto, ele fala a mesma mensagem. Pega o mesmo texto e fala a mesma coisa, né? Por exemplo, pega um texto do Antigo Testamento, aí vai falar dele de maneira evangelística, doutrinária, né? E assim por diante. Por que eu estou falando o texto do Antigo Testamento? Porque não dá para usar o texto do Antigo Testamento como evangelístico. Porque quando a gente fala de evangelístico, nas perspectivas críticas, tem que haver com Jesus. E o texto do Antigo Testamento não fala de Jesus, né? Na perspectiva crítica. Mas na anacrônica não importa, né? Então, o ruá, né? o Espírito, lá em Gênesis 1, é o Espírito Santo. O Messias em Isaías é Jesus. Então, não importa se o Messias naquela época era um rei, era uma figura política, guerreira, vingativa, assassina, que ia matar os inimigos de Israel. Não importa isso. O que importa é que a mensagem é que é Jesus. Então, a perspectiva anacrônica está preocupada com isso, né? Vai trazer a mensagem aplicável às leituras de hoje, sem se preocupar com o contexto. Então, vamos seguir aqui o nosso exemplo. Contexto contemporâneo, né? Ao interpretar pobres de espírito de forma anacrônica, podemos entender que se refere a coisas que são humildes, conscientes de suas limitações e dependentes de Deus. Tem alguma coisa de pecado nisso aí? É um grande erro falar isso? Não é, gente. É o que eu falei. Porque o método anacrônico, a pessoa que faz vai para o inferno. Não, de maneira nenhuma. A pessoa que faz a leitura nessa perspectiva vai trabalhar o texto, né, vai trazer mensagens que vão ajudar, vão edificar. Só que é um método, né, são métodos que limitam isso muito a questões superficiais do texto, né? Não vai adentrar muito na questão do contexto, destinatários, objetivo original, né? Segundo, essa interpretação destaca a importância da humildade espiritual, permitindo nossa necessidade, permitindo não, né? Fundamentando, né, digamos assim, né, a nossa necessidade de Deus em todas as áreas da vida. Nada de errado nisso, né? Se pegar esse texto no domingo, for pregar e falar isso, beleza, não falou muita besteira, né? Não agrediu, não está enganando ninguém, né? Porque, de maneira geral, é uma mensagem que dá para falar. Só que é esse o real objetivo do texto? Será que todo mundo que lê e interpreta esse texto entende dessa maneira? Essa é a questão que a gente precisa compreender. O reino dos céus, né? Outro tema nesse texto. A interpretação anacrônica enfatiza que o reino dos céus é acessível a todos, independentemente de status social, riqueza, material ou realizações pessoais. O reino dos céus é entendido como uma dimensão espiritual, de comunhão com Deus e experiência da sua vontade aqui e agora. A aplicação contemporânea, então, com base nessa interpretação anacrônica, o versículo pode ser aplicado para atrair as pessoas a buscarem uma atitude de humildade, reconhecendo sua necessidade de Deus e confiando nele em todas as áreas da vida. Você também pode lembrar as crenças de que a verdadeira felicidade e satisfação vem do relacionamento com Deus, e não das conquistas materiais ou do sucesso. O que tem de errado nisso? Nada. Ricardo, gostei, é isso aí, ó, beleza. O meu pastor fala assim, né? Eu gosto de ler dessa maneira, não há nada de errado.
Agora, entenda que esse é um método, não é o método. É isso que a gente, como estudante de teologia, pessoal da área de educação, tem que compreender. Quando falamos de texto bíblico, nós estamos falando de maneiras de interpretar. Então, é seu dever procurar aquela maneira que, para você, te deixa mais confortável e vai te ajudar, certo? Vamos ver agora a diacrônica. Num primeiro instante, você vai até achar que é igual, mas aí eu vou fazer os comentários aqui para te mostrar que não é igual, né? Tem semelhanças, mas não é igual. Ao analisar o texto de Mateus 5,3, sob a perspectiva diacrônica, buscamos compreender o seu significado original, dentro do contexto histórico e cultural em que foi escrito. Contexto histórico e cultural. O Evangelho de Mateus foi escrito no primeiro século depois de Cristo, em um contexto judaico e sob a influência do Império Romano. Na cultura judaica da época, ser pobre geralmente se refere à condição socioeconômica de alguém, ou seja, a falta de recursos materiais e dependência de outros para a subsistência. Então, aqui, nessa perspectiva, o termo pobre de espírito não é uma questão de humildade, é uma questão de pobreza. Aqui, nesse tipo de leitura, a partir da análise histórica e cultural, não é aquela pessoa que tem um sentimento apenas de desapego, né? Mas é aquela pessoa que não tem condições financeiras, econômicas, saudáveis. É o pobre, certo? Então, além da questão de desapego, ou de humildade, né? Desse caráter espiritual, nessa perspectiva aqui, ele vai focar a questão do pobre. E isso, para o judeu na época, era um escândalo. Por quê? Para o judeu, na época, a pobreza era sinônimo de pecado, como para muito crente hoje. Muito crente hoje, né, qual é o grande foco das igrejas dos pilantras? O cara vira e fala assim, você está com dívida? Você está com problema financeiro? Ah, é pecado. Ah, você precisa se consertar, vem para a campanha, faz um voto, faz uma oferta, faz não sei o quê. Aí dá dinheiro para a igreja dele e aí Deus vai te abençoar, né? Por quê? Porque pobreza é castigo de Deus. Para muita gente hoje, na época também. Sem levar em conta, gente, por exemplo, nós saímos aí de uma pandemia, gente perdeu o emprego, gente perdeu a saúde, gente perdeu a vida. A vida financeira do país e do mundo não é a mesma. Você vai no centro do Rio, tem um monte de loja fechada. Negócios faliram, né? Então, a pobreza, o fracasso econômico, não é culpa do pecado. É culpa de uma situação econômica, cultural, histórica, social, em que todos nós podemos ser atacados, ser atingidos por isso. Não necessariamente culpa do pecado. Ah, Ricardo, mas o pecado traz pobreza. Pode ser, mas tem pecado que traz riqueza. Tem o cara que é corrupto, o cara que rouba. Outro dia, eu sou, né, vice-diretor da escola aqui em Caxias, da escola estadual, e aqui em Caxias teve diretor que foi preso, porque estava desviando dinheiro da merenda. Andava de carrão, de motão, casa nova. O pecado trouxe riqueza, né? Mas a que custo, certo? Então, nessa análise, você vai tentar trabalhar essa questão do o ambiente que o texto foi escrito, né? Esse momento que o texto foi escrito. Como é que esse termo era entendido naquela época, dentro daquele contexto? Mas, Ricardo, na crônica fala de humildade. É errado falar isso? Não é. Mas tem mais coisa além disso, né? Então, digamos que a diacrônica tenta ir além, né, do que a anacrônica, de repente, trabalha. Seguindo, o termo reino dos céus era uma expressão judaica que se referia ao reinado de Deus,
a manifestação de sua vontade e soberania na terra. Eu não coloquei aqui, mas é até algo que a gente falou na aula que a gente vai ter depois do intervalo, que é TBNT, reino dos céus e reino de Deus. É a mesma coisa. A expressão reino dos céus só aparece no Evangelho de Mateus. Por quê? O Evangelho de Mateus ele é escrito para os judeus. E o judeu procurava evitar falar o nome de Deus em vão. Então, em vez de escrever reino de Deus, ele escrevia reino dos céus. Mas é a mesma coisa. Nesse tipo de análise, compreende-se que reino dos céus ou reino de Deus não é apenas algo vindouro, não é apenas algo para a eternidade ou celestial, mas é algo que se manifesta aqui. Porque, num contexto de pobreza, de injustiça e de miséria, o reino de Deus vai trabalhar para minimizar essas questões de pobreza e de injustiça social. Então, a análise diacrônica vai estar trabalhando dentro dessas perspectivas. Expressão pobre de espírito. A expressão pobre de espírito pode ser entendida como uma referência àqueles que programaram não, né? Como é que eu vou dizer? Que vivem, né? Sua dependência, saiu errado aí, né? Aquelas pessoas, né, que vivem sua necessidade espiritual, né? Vivem dependentes de Deus. Ó, lembrando, é a mesma ideia lá da anacrônica, certo? Só que antes a gente viu mais algumas coisas. Então, a expressão pobre de espírito tem a ver com a ideia de uma referência à dependência de Deus. Eu incluiria algo aqui que eu não coloquei, mas que vale a pena comentar. Pobres de espírito, em grego, né, pitokoi tu pneumati, pode ser entendido como uma expressão de desapego. Então, nessa perspectiva, o pobre de espírito é aquela pessoa desapegada, certo? É aquela pessoa que é desapegada às questões materiais, emocionais, sociais, mas que é dependente de Deus. Então, não é só uma questão espiritual, é também uma questão de uma vida onde o orgulho é deixado de lado, a soberba é deixada de lado, para estar desapegado das questões desse mundo, né? O termo espírito aqui não está relacionado diretamente à condição mental ou emocional, mas a uma atitude de humildade e reconhecimento da própria insuficiência diante de Deus, desapego. O reino dos céus, na perspectiva diacrônica, o reino dos céus seria compreendido dentro do contexto judaico, como a manifestação da vontade de Deus na vida das pessoas e na sociedade. Ser parte do reino dos céus é estar em comunhão com Deus, viver de acordo com seus princípios, experimentar sua vitória e cuidado. Então, quem faz parte do reino, ele vive aqui os valores do reino. Não é apenas uma espera futura, mas é uma vivência que já se realiza aqui. Busca por justiça social, né? Tenta denunciar o erro. Então, é algo que já vai sendo vivido de maneira na prática social, no dia a dia, certo? Fala, Carlos. Sim, ao final dessa tua fala aí, assim, Ricardo, eu acho que no final das contas a gente entende que você está desenvolvendo ambos os métodos de interpretação, né? Como se explica sempre, não tem o certo, não tem o errado. Enfim, a gente tem que ser fiel como teólogo, né? Eu concordo com muita coisa, mas, cara, é uma condição, muitas vezes, parece até utópica, porque você falou do cara ser desprendido emocionalmente, você só não usou o termo financeiramente, mas também encaixa nisso, Também. financeiramente, espiritualmente, o cara ser desprendido de tudo. Mano, nunca vi crente que não sofre, crente sempre sofreu. Então, o cara ter esse equilíbrio, cara, é meio difícil, eu acho. E aí, ou então, quando o cara tem isso, quando ele atinge esse nível aí, ou ele é arrebatado, irmão,
ou ele se afasta de Deus, porque, cara, quando eu, pelo menos, a minha vida toda, quando tá tudo muito bom, a conta gorda, a saúde lá no alto, eu com viagem marcada pro exterior, nunca fui, tá? Viagem marcada pro exterior, o bagulho tá todo funcionando, cara, é o melhor dos mundos. E eu tenho esse equilíbrio, entender que eu sirvo a Deus e que eu, pô, tenho aquela fidelidade espiritual, moral, né, com o reino dos céus, eu acho difícil, cara. E eu, assim, posso estar totalmente equivocado na minha fala. Mas, cara, crente que não tem perrengue é difícil de ter, cara. Eu, pelo menos, nunca vi. Só tu, Assim, Ricardo. Só tu, Ricardo, tu conhece. eu vou explicar isso. Você compreendeu, mas a sua compreensão ela foi um pouco limitada em relação a isso. Eu vou explicar. Tá acabando o nosso tempo aí, vamos sair desse link, entrar no outro, para Beleza. eu não falar e cair. Aí eu falo e Tá aí bom. você que fala, tá? Mas guarda aí, quando a gente voltar, eu volto já falando sobre isso, tá certo? Não, eu sei que tu ficou coçando agora que tu não vai deixar passar batido. Vambora. É, Não vou voltar, não. e vai Não voltar, vai deixar vai passar. voltar sim, capitalista. Vai ouvir, você tem que ouvir, capitalista. Tá bom, tá bom. Tá bom, socialista. Mesmo Valeu, link. Manuel. Socialista. Vamos ver se Deixa você se aí. converte, Manuel. Mesmo link, hein?